resolver um exercício um pouco diferente, certo? Então, eu tenho o desenho de uma parábola e, na verdade, tenho 3 pontos pertencentes a essa parábola. Eu quero, a partir desses 3 pontos, determinar qual é a equação da parábola que está desenhada aí nessa figura. A gente sabe que a equação de uma parábola ela é da forma y igual a x2 mais bx mais c. E a gente tem 3 pontos conhecidos da parábola, que é o 1, 6, o 2, 15 e o menos 3, 50. O que acontece? Para esses pontos pertencerem explicitamente a essa parábola, quando eu colocar as coordenadas x e y de cada um deles na equação, essa equação vai ter que ser satisfeita. Então, por exemplo, no ponto 1, 6, a coordenada x é 1, a coordenada y é 6. Quando eu substituir na equação da parábola, que é y igual a x2 mais bx mais c, o y por 6 e o x por 1, eu vou obter uma relação, certo, entre a e b e c, que seria o 6, que é o y, tem que ser igual a a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. Então, no final das contas, 6 tem que ser a soma de a, b e c, e, portanto, a mais b mais c vai ter que ser explicitamente 6. Usando o segundo ponto, que é o ponto 2, 15, nesse ponto, a coordenada x vale 2 e a coordenada y vale 15. De novo, usando esses valores das coordenadas na nossa equação geral da parábola, a gente fica que 15, que é o y, tem que ser igual a vezes o 2 ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais b vezes 2, mais c. Então, no final das contas, o 15 tem que ser 4a mais 2b mais c. Então, 4a mais 2b mais c tem que ser explicitamente 15. Utilizando agora o último ponto, que é o menos 3,50, nele a gente tem que a coordenada x vale menos 3 e a coordenada y vale 50. Então, substituindo na equação geral da parábola o y por 50 e o x por menos 3, a gente fica que 50 tem que ser a vezes menos 3 ao quadrado, mais b vezes menos 3, mais c. Então, o 50 vai ter que ser o 9a menos 3b mais c. Portanto, 9a menos 3b mais c é igual a 50. Então, observe que aqui a gente obteve 3 equações lineares envolvendo as três constantes que a gente quer obter, que é o a, o b e o c. Então, lembrando, se determinar o a, o b e o c, a gente sabe que... Então, a gente obteve 3 equações lineares. Então, a gente obteve 3 equações lineares envolvendo as constantes a, b e c, que a gente quer determinar para conseguir achar a equação da parábola. Então, uma vez que a gente determinar quem é o a, quem é o b, quem é o c, a gente tem a equação da parábola pronta, que é o que o exercício está pedindo para a gente. Então, vamos usar essas 3 equações. A gente tem que a mais b mais c é 6, 4a mais 2b mais c é 15, e 9a menos 3b mais c é 50. Primeiro passo para a gente conseguir resolver esse sistema linear é obter a matriz aumentada do sistema. A primeira linha da nossa matriz aumentada corresponde aos números que estão aparecendo na primeira equação linear. No caso, o 1, o 1, o 1 e o 6. Então, lembrando que o A, como está aparecendo sozinho, então ele está sendo multiplicado por 1, o B está multiplicado por 1 e o C também está multiplicado por 1. A segunda linha é composta, né, dos números que aparecem na segunda equação, então, no caso, o 4, o 2, o 1 e o 15. E a terceira equação vai gerar, então, os números que vão aparecer na terceira linha. Então, o 9, o menos 3, o 1 e o 50. Então, vamos escalonar essa matriz para a gente conseguir chegar num sistema mais fácil de resolver. Primeira coisa, a primeira entrada diferente de 0 da primeira linha é esse 1. Então, o que eu vou fazer é utilizar ele para conseguir zerar os outros números que estão aparecendo na mesma coluna. Então, quero zerar esse 4, quero zerar esse 9 com operações elementares. Então, para zerar esse 4, eu vou pegar a segunda linha e subtrair 4 vezes a primeira, que aí eu vou ficar com 4 menos 4, 0. E para sumir com esse 9, o que eu vou fazer é pegar o 9 e subtrair 9 vezes a primeira linha, que aí eu vou ficar com 9 menos 9, o 0 que eu estou querendo. Então, a primeira linha fica inalterada. A segunda linha, então, vai ficar ela menos 4 vezes a primeira. Então, 4 menos 4, 0. 2 menos 4, menos 2. 1 menos 4, menos 3. E 15 menos 4 vezes 6. Então, 15 menos 24, menos 9. A última linha, então, lembrando, estou subtraindo 9 vezes a primeira linha dela. Então, vai ficar 9 menos 9, 0.
menos 3 menos 9 menos 12, 1 menos 9 menos 8 e 50 menos 9 vezes 6. Então, 50 menos 54 menos 4. Agora, a primeira entrada diferente de zero da segunda linha é esse menos 2. O que a gente vai fazer é anular o resto da coluna dele. Então, para anular esse 1, como que eu posso fazer? Certo? Então, eu posso pegar a primeira linha e multiplicá-la toda por 2, porque aí essa entrada vai ficar sendo 2. E aí, quando eu somar com a segunda linha, esse 2 somado com esse menos 2 vai dar o zero que eu estou querendo. E no caso, para eliminar esse menos 12, o que eu vou fazer é pegar a terceira linha e subtrair 6 vezes a segunda linha, porque aí eu vou ficar com menos 12, menos 2 vezes menos 6, então menos 12 mais 12, o zero que eu quero. Então, vamos fazer essas operações. A primeira linha, então, vou multiplicá-la toda por 2, vai ficar 2, 2, 2, 12, e vou somar agora o 2, 2, 2, 12 com a segunda linha. Então, vai ficar 2 mais 0, 2, 2 menos 2, 0, 2 menos 3, menos 1, e 12 menos 9, 3. Segunda linha não muda, a gente está usando ela para afetar as outras. E a terceira linha, então, vai ficar 0 menos 6 vezes 0, 0. Menos 12 mais 12, 0. Menos 8 mais 18, 10. E menos 4 mais 54, 50. Agora, beleza, já anulamos a coluna, né, desse menos 2. A primeira entrada diferente de zero agora da terceira linha é esse 10, certo? Para eu usar ele para eliminar esse menos 3 e esse menos 1 de forma mais simples, o que eu vou fazer antes de eliminar essas entradas vai ser dividir a terceira linha por 10, porque os números são todos múltiplos de 10 e isso vai simplificar para a gente essa linha. Então, dividir essa linha por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1/10, a gente vai ficar com 0 dividido por 10, 0. 0 dividido por 10, 0. 10 dividido por 10, 1. E 50 dividido por 10, 5. Ok. Então, agora sim, a gente já tem esse 1. E a gente vai zerar, então, a coluna dele. Então, para zerar esse menos 1 que aparece aqui em cima, o que eu vou fazer é somar a linha 1 com a linha 3, que aqui vai ficar menos 1 mais 1, o 0. E para sumir com esse menos 3, o que eu vou fazer é somar 3 vezes a linha 3 nessa linha 2. Então, aí eu vou ficar com menos 3 mais 3, o 0. Então, a primeira linha vai ficar sendo 2 mais 0, 2, 0 mais 0, 0, menos 1 mais 1, 0, e 3 mais 5, 8. A segunda linha vai ficar sendo, então, 0 mais 0, 0, menos 2 mais 0, menos 2, menos 3 mais 3, 0, e menos 9 mais 15, 6. E a última linha fica intacta, então. Então, a gente chegou nessa matriz e vamos voltar ela agora para a forma de sistemas lineares. Então, a primeira linha, certo? Vai ser, lembrando que as nossas incógnitas são A, B e C. Então, vai ficar 2 vezes A mais 0 vezes B mais 0 vezes C igual a 8. Então, 2A igual a 8. A segunda linha vai ficar 0 vezes A menos 2 vezes B mais 0 vezes C igual a 6. Então, menos 2B igual a 6. E a terceira linha, 0 vezes A mais 0 vezes B mais 1 vezes C igual a 5. Então, C igual a 5. Obtendo explicitamente os valores, né, A, B e C, usando essas equações, a gente fica que o A, dividindo os dois lados aqui por 2, o A tem que ser igual a 4. Dividindo os dois lados por menos 2, o B tem que ser menos 3. E o C a gente já obteve, tem que ser 5. Então, eu tenho uma única solução nesse sistema. Esse sistema é um sistema possível determinado. E a gente obteve a única tripla capaz de satisfazê-lo. Lembrando, a nossa equação da parábola era y igual a ax2 mais bx mais c. A gente obteve o valor de A, de B e de C. Então, agora é só substituir esses valores na nossa equação. Então, a equação da parábola vai ficar o A, que é 4, x vezes x2, mais o B, que é menos 3 vezes x, mais o C, que é 5. Então, a nossa equação da parábola, que está desenhada naquela figura do nosso enunciado, é 4x2 menos 3x mais 5 igual a y.